Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã, capítulo 9, no livro de Mórmon. Primeiro, eu sempre pergunto se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho também a cada um fazer, quem não fez, faça depois, a leitura de Elamã 9. Dessa forma, com a oração, com a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Esse capítulo, Elamã 9, então ele está continuando, ele continua a relatar aqui o que aconteceu com Nefe, que era filho de Elamã, né? Quando ele estava falando para a multidão, né? E ele falou algo bem interessante, né? Ele estava ali mostrando o poder de Deus ali para aquelas pessoas, né? E entre essa multidão, né, existia pessoas que acreditaram nele e pessoas que não acreditaram, né? E entre as pessoas que não acreditaram estavam muitos dos juízes, né, que queriam só acobertar as suas iniquidades, né? Então, Nefe, filho de Elamã, ele falava ao povo as coisas que esses juízes, né, estavam fazendo, né? Ele estava colocando em público as suas obras secretas, né, as suas iniquidades secretas. E então esses juízes, né, aqui fala juízes, né, mas talvez pode ser tipo líderes políticos, administrativos, né, do povo, né, eles queriam se manter nessa organização para continuar ricos, né, sem precisar trabalhar, né, roubando, assassinando pessoas, né, fazendo muitas iniquidades, né. E Nefe estava fazendo o contrário, né, ele estava colocando, estava expondo todas essas coisas para ver se o povo enxergava tudo isso, né. Tá? E uma coisa que ele revelou foi que o juiz supremo tinha sido assassinado, tá? O juiz supremo que se chamava Seezoran, certo? Agora me fugiu aqui o nome, mas tá? Isso, Seezoran, que tinha sido assassinado por seu irmão Seanton, né? Que diz lá no versículo 26, diz isso. Tá? Então ele falou, né, quando estava falando ali, né, ele falou, né, vão até a cadeira do juiz e ele vai estar morto lá. Tá? Então eles mandaram, né, 5 pessoas ir lá até a cadeira do juiz e essas 5 pessoas enxergaram lá o juiz morto e então eles viram que Nefe estava falando a verdade, né, que era um profeta e tal, e eles, né, espantados, eles caíram, né. E depois, no outro dia, no funeral do juiz supremo, esses juízes iníquos, né, então eles prenderam esses 5, né, e depois interrogaram esses 5, depois prenderam Nefe de novo, porque diziam que Nefe tinha combinado tudo isso, né, que esses 5, né, eram suspeitos de ter assassinado. Depois desses 5 eles foram postos em liberdade e Nefe continuou preso
né? E depois Nefe falou para irem até a casa de Seantum, irmão de Seezorã, e perguntar, e interrogar, né, que ele iria confessar. Então, alguns versículos interessantes aqui. O 16. E então aconteceu que os juízes explicaram a questão ao povo e acusaram Nefe, dizendo: eis que sabemos que este Nefe que deve ter combinado com alguém para matar o juiz e depois contar-nos, a fim de converter-nos à sua fé, para ser considerado como um grande homem, escolhido por Deus e um profeta. Eles acusaram Nefe. E no 20, o que eles diziam sobre Nefe? Dizendo-lhes: tu és cúmplice. Quem é o homem que cometeu este crime? Dize-nos agora e admite tua culpa. Eis aqui dinheiro e também te concederemos a vida, se nos contares e admitires a aliança que fizeste com ele. Tá? Mas Nefe, filho de Elamã, sabia, né, que eles não iam dar esse dinheiro, nem, né, eles iam condenar ele, né? E no 23 diz o seguinte: Nefe estava respondendo então. Diz o seguinte: eis que afirmais que eu conspirei com um homem para que ele assassinasse Seezorã, nosso juiz supremo. Eis que vos digo, porém, que fazeis isto, porque vos testifiquei a respeito do acontecido, a fim de que o soubesseis. Sim, como prova de que eu tinha conhecimento das iniquidades e abominações que existem no meio de vós. Tá? Então, Nefe estava fazendo aqui, não necessariamente para se defender, mas para defender a sua própria vida, né? A sua própria honra, ou provar alguma coisa para alguém. Ele estava demonstrando aqui o poder de Deus a esses juízes, né? Então, ele estava provando que os juízes estavam, né? Eles estavam sabendo ali que Nefe era um profeta e que sabia de suas iniquidades. E esses juízes estavam, então, querendo jogar o povo contra Nefe, né? Querendo distorcer a ponto de terem que terem justificativas para aplicar a pena de morte, né? Que era a lei, né, na época lá, para o profeta. Tá? Então Nefe falou: eis que vos digo, ide à casa de Seantum, irmão de Seezorã, e perguntai-lhe. Tá? Então Nefe falou para ir lá interrogar esse Seantum, que ele iria dar tais sinais e iria mostrar que era ele que tinha assassinado o juiz supremo. Daí do 38 ao 41 diz o seguinte, começa falando sobre esse Seantum, tá? E foi levado a provar que ele próprio era o verdadeiro assassino, de modo que os 5 foram postos em liberdade, assim como Nefe. Tá? E houve alguns nefitas que acreditaram nas palavras de Nefe, e também houve alguns que acreditaram por causa do testemunho dos 5, porque eles se haviam convertido enquanto estavam na prisão. Tá? Então esses 5, né, eles foram, quando eles foram presos, né, eles, mesmo sendo presos, eles perceberam, né, que Nefe era um profeta e eles tinham realmente se convertido, estavam lá na prisão, estavam testificando, né, que Nefe era um profeta e tal. Tá? Então, quando nós nos convertemos, quando nós temos um testemunho, nós precisamos prestá-lo, né, em qualquer situação, né? Por mais que seja angustiante, né, por mais que seja uma prisão, né, nós precisamos prestar esse testemunho, né? Daí no 40 e 41, então alguns dentre o povo disseram que Nefe era profeta, e outros disseram: eis que ele é um Deus, pois se não fosse um Deus, não poderia saber todas as coisas, pois eis que nos declarou os pensamentos de nosso coração e também nos disse muitas coisas, e até mesmo nos fez conhecer o verdadeiro assassino de nosso juiz supremo. Tá? Então, alguns assim que já estavam um pouco mais próximos, né, já estavam um pouco mais acostumados com as escrituras,
né? Eles disseram que Nefe era profeta, né? Eles viram, né, todos os sinais, né, todas as características de um profeta servo de Deus. E outros que não estavam muito acostumados, né, com essas coisas, com a doutrina da igreja, né, com as escrituras, eles já disseram que Nefe era um Deus, ficaram, né, admirados, impressionados, né, e tal, né, maravilhado é normal, mas assim ficaram muito impressionados a ponto de que começaram a chamar Nefe, filho de Elamã, de um deus, né? Então, quando as pessoas elas estão mais acostumadas, né, com as escrituras, com o que dizem as escrituras, né, elas percebem os sinais de um profeta, né? E as pessoas que não estão bem acostumadas, né, ou elas duvidam e rejeitam completamente o profeta, ou elas ficam muito admiradas, né, como se isso fosse algo, né, que não pudesse acontecer, né, e tal, né, ou que não é um profeta, é um Deus, né, entendeu? Isso também não deixa de ser uma apostasia, né? Então, o profeta ele também precisa se precaver a questão dessa crença, né? Quando algumas pessoas começam a idolatrá-lo como se fosse um Deus, né? Como se fosse o próprio Salvador que veio à Terra ali para livrar todo mundo de seus sofrimentos, né? Então, talvez no meio desse capítulo aqui, né, que tem toda essa trama, toda essa história, né, talvez esse capítulo, esse versículo, esses dois versículos 40 e 41, eles tenham aqui, às vezes a gente lendo passa despercebido, né? Mas ele tem um grande ensinamento aqui, uma diferença entre a pessoa testificar sobre o profeta, né, e a pessoa idolatrar o profeta, né? O grande profeta, né, aos céus elevado, né, como foi Joseph Smith, como são os santos profetas, né? Mas eles são profetas, eles não são deuses, né? Nem eles nunca dizem isso, né? E nós não podemos considerá-los como um ídolo, um Deus, né? Ele é um profeta que precisa ser ouvido, né? Mas não um Deus, né? Como diziam aqui, tá certo? Então que nós possamos pensar nessas coisas, né? E um profeta ele é profeta, vidente e revelador, tá? Então nós precisamos sempre nos manter perto desse profeta, né? Então hoje nós temos os profetas, videntes e reveladores, que são os membros da presidência da igreja e o quórum dos 12 apóstolos, né? E o profeta presidente, né, ele tem todas as chaves da igreja, tá? Então nós precisamos sempre nos manter perto deles, no sentido, não no sentido físico, né, mas sempre dar atenção ao que eles dizem, né, sempre ouvir. Hoje, né, nós temos a facilidade da internet ali, né, a gente acessar ali a Learrona e os discursos deles, né, o tempo todo, né. Então dessa forma que nós devemos estar sempre perto do profeta, que daí quando ele nos disser, quando ele nos passar alguma instrução, né, vai ser mais fácil e mais rápido de a gente atender e saber o que fazer. Tá certo? Então, essas breves ponderações sobre Elamã 9, eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia a todos, iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um ler, ponderar e orar e dar ouvidos aos sussurros do Espírito Santo. Certo? Bom dia, obrigado pela companhia. Pretendo estar aqui amanhã de novo,
no mesmo horário, 6h19. Tá certo? Até mais, muito obrigado.